Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com saúde. Dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né, iniciando a nossa disciplina de técnicas de revisão textual. Peço de antemão desculpas, né, pelas condições do meu estúdio. Eu não tenho as condições técnicas para fazer uma boa apresentação para vocês. Estou aqui no improviso, tá? Mas vamos ver o que é possível ser feito, né? E eu gostaria de começar o dia de hoje, nossa aula de hoje, apresentando para vocês os módulos da nossa disciplina. Então, neste nosso primeiro módulo, né, nós iremos discutir um pouquinho sobre o processo de escrita. Eu tentei fazer aqui um pequeno mapa, um mapa mental. Eu sei que não está pequeno, não dá para vocês verem direito, mas eu vou repassar para vocês via WhatsApp e aí vocês vão poder acompanhar essa discussão direitinho. No segundo módulo, no próximo sábado, nós trabalharemos aquilo que é o cerne da nossa disciplina, que é a própria revisão textual. No terceiro módulo, nós trabalharemos com o processo de reescrita, de refacção, né? E, por fim, no quarto módulo, nós iremos ver um pouco as possibilidades profissionais da revisão textual, ok? Então, eu espero, né, atender aos objetivos dessa disciplina e conseguir ajudá-los um pouco a trabalhar esse tema. Então, vamos lá. Para começar nosso tema de hoje, que é o processo de escrita, nós vamos precisar fazer uma retrospectiva aí de uns 100 anos, lá para o início do século XX, a segunda década mais precisamente, né, quando no Brasil começou-se a discutir o início, né, o início da universalização da escola, do ensino no Brasil. Eu digo no Brasil porque na Europa este processo já havia se iniciado desde o início dos anos lá pelos anos do século XVIII, século XIX, né, e já mais tardiamente. E é com tristeza, né, que a gente percebe que esta universalização do ensino no Brasil, infelizmente, ainda não aconteceu por completo. Nós estamos dentro da educação, nós sabemos exatamente como é que é a situação. Bom, para que nós possamos discutir isso, nós vamos partir, né, de algo que naquele tempo era o que foi trazido, foi o que foi herdado, né, lá na segunda década do século XX, que foi o currículo tradicional. Segundo a professora doutora Maria Helena de Moura Neves, ainda lá na Grécia, no período helenístico, o que estava em voga era o ensino da língua a partir de modelos, de padrões que existiam na literatura clássica, né, nas academias. E este ensino da língua, ele se contrapunha à língua coloquial falada pelos bárbaros. E nós herdamos esta concepção. Ao longo desse processo, desses 100 anos, nós vamos perceber que existiram várias concepções de escrita, né? Então, a primeira concepção que chega para nós aqui no Brasil é justamente essa, né? Essa concepção que os portugueses nos trazem, né, dessa gramática descritiva, né? Esta gramática engessada em um conjunto de regras e que é ela quem vai comandar todo o ensino da língua, né, baseada naquele modelo, né, da Grécia, dos clássicos da literatura universal, mas também da literatura brasileira que aos poucos foi sendo escrita, né? E aí essa gramática, que é uma gramática meramente descritiva, né, é uma gramática
que traz uma língua como se fosse, como ela estivesse enquadrada, engessada em um bloco fechado, sem mudanças, né? É aquilo e aquilo vai ficar para sempre, né? Não se considera a língua como algo dinâmico, né? É algo estático, algo parado. E aí, o que se ensinava na escola era esse bloco de regras, de montanhas de regras e de exceções que vão, né, ter que ser decoradas pelos alunos. E tinha-se a concepção que a boa escrita e a boa fala, né, a boa escrita e a boa fala, elas eram aquelas que seguiam aquele bloco de regras, seguiam aquele padrão, aqueles modelos pré-estabelecidos. Isso durou um bom tempo, né? Foi aí mais ou menos uns 50 anos com esse tipo de concepção. Foi muito tempo, né? Percorreu-se aí um longo caminho até aparecer uma luzinha no fim do túnel. E que luz foi essa? No ano de 1971, nós, no Brasil, né, houve uma reforma e a partir da Lei 5.692, né, começou-se a vislumbrar uma nova concepção de ensino da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa passou a ser tratada como um instrumento de comunicação, algo que ia nos servir para nos comunicar bem através da fala e através da escrita. Em 1974, né, a Secretaria de Educação de Pernambuco lança um documento que é uma proposta curricular para o ensino de língua portuguesa do primeiro grau. E este documento instruía os professores, né, a usar o código linguístico, a usar a língua para se comunicar e para se expressar. A partir dessa proposta, algo novo surgiu no ensino da língua portuguesa. Que novidade foi essa? Surgiram os gêneros escolares, os gêneros textuais escolares, que eram descrição, narração e dissertação. Então começa-se aí, né, a se trabalhar nas escolas com os alunos esses 3 gêneros textuais, que depois passou a ser tipo textual, né? Então esses gêneros eram trabalhados dentro das escolas, né? Porém, eles também eram tidos como modelos. Então o professor trabalhava, né, a narração. Eu lembro bem que a gente trabalhava na escola. A narração tem os elementos, né, os elementos da narrativa. O que, quem, onde, quando, porquê, como, né? Então, e toda a estrutura desses gêneros também, certo? Mas ainda se mantinha, né, o grande objetivo dessa nova ideia, né, era avaliar, era trabalhar com o aluno e depois avaliar o aluno, a sua proficiência, né, o grande objetivo, avaliar a proficiência nesses textos do uso correto da língua, né? Então, aquela ideia primeira, ela se mantinha ali embutida, tá certo? Partindo-se do pressuposto que a língua tem uma estrutura, né, uma estrutura formal. Então, a escola, ela se vê na tarefa, né, com a tarefa de ajudar o aluno a escrever, produzir textos, mas produzir textos com ideias organizadas, né, seguindo a língua padrão. O que nós vamos chamar, né, aqui continua ainda a boa escrita de língua padrão, através desses gêneros textuais escolares, né, e é o que a gente chama de imitação dirigida, né, porque o aluno continuava a seguir modelos, né, só que dessa vez com a orientação do professor. Bom, e aí dentro desse estudo eu me lembro que a gente partia sempre da descrição, que era o gênero mais simples,
até o mais complexo, que era a dissertação. Né? Então passávamos, os alunos eram, né, trabalhados dentro desses 3 gêneros. Uma condição para que esta tarefa, essa nossa tarefa como professores portugueses fosse eficaz e desse certo, passava pela questão da leitura, né? Pela boa leitura. Não era qualquer leitura, era a leitura dos clássicos. Para ser leitura, para ser eficaz, tinha que ser a leitura dos clássicos da nossa literatura. Só que esta leitura, trabalhada nas escolas por nós professores, eu digo porque eu vivi isso, né? Então, essa boa leitura, ela não era uma leitura aprofundada, né? Não ficava-se apenas na leitura superficial do texto, não se adentrava às tramas do texto, né, às nuances do texto. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesta palavra, o palimpsesto. No tempo que se escrevia em papiro, lá, né, no século sem fim, amém, existiam poucos papiros, porque o papiro era um tipo de papel, né, um tipo de material que se levava muito tempo para produzir, era muito trabalhoso. Então, no tempo do papiro, se escreviam as mensagens para se enviar para alguém, né, e aquele papiro voltava. Né? Não sei se vocês lembram, nos filmes aparecem as pessoas desenrolando aqueles rolos de papiro, né? Os serviçais desenrolando os mensageiros desenrolando aqueles rolos de papiros e lendo a mensagem do rei, por exemplo. Aquele papiro voltava porque havia pouco papiro. Então, o que é que acontece? Quando chegava, né, ele era escrito, não sei com que tipo de material, talvez o grafite já, e se apagava aquela mensagem para que pudesse se reaproveitar aquele papiro. Mas ficavam ali as marcas daquele texto, né? Então, o que é o palimpsesto? É justamente isso, né? É essa sombra, essa réstia, essa marca que ficava nos papiros após apagados. E a gente traz isso para a nossa linguagem textual, para o nosso ensino do texto, o trabalho com texto, né? Existe a superfície do texto, aquilo que aparece, e existe o que está por trás das linhas, né? Então, na época, lá em 1974, quando essa concepção do ensino foi trabalhada, não se adentrava, né, para descobrir o que estava por trás da linha, para descobrir esse palimpsesto. Tá? Então, era uma leitura muito superficial, né? Não se esmiuçava o texto para descobrir, né, essas tramas, essas ligações, essas posturas, como se faz hoje. Tá? Então, e assim, naquele tempo a palavra, a frase, a língua era tratada como algo muito descontextualizado. Eu lembro que era o tempo da análise sintática. Desculpa, eu estou com problema sério de garganta. Era o tempo das análises sintáticas, né? Você ia decantar a frase, ia esmiuçar cada termo, a função, a análise morfológica, a análise sintática, tudo muito descontextualizado. Era a frase jogada no quadro e nós íamos analisar cada pedaço, né, cada parte daquela frase. E os alunos tinham que dar conta disto, né, e tinha-se a concepção de que isto ia fazer com que o aluno escrevesse bem. Pois é. Então, o que é que nós percebemos? Que ainda existe muito dessa concepção hoje, né? Por N motivos. E aí a gente se depara, né, com um grande problema, né? Apesar de hoje a gente vai ver, né, no próximo vídeo, eu vou gravar 2 vídeos, no próximo vídeo a gente vai discutir novas concepções. Apesar de ter novas concepções hoje, mas a gente ainda se depara
com o aluno que lê, quando lê, não compreende o que lê, não consegue entrar nas tramas do texto e por isso ele pensa que não sabe ler, que não sabe língua portuguesa, e por achar que não sabe, ele pensa que é porque é difícil, e aí ele passa a odiar a língua portuguesa. E aqui está a grande questão, minha gente, né? O grande problema dos professores de língua portuguesa. E eu tenho refletido muito sobre isso, e fazendo muitas pesquisas nos meus trabalhos. Hoje em dia no Brasil, nós falamos várias línguas. Como assim? A nossa língua não é a língua portuguesa? Mas a nossa língua oficial, né, majoritária, é a língua portuguesa. No entanto, nós temos Libras, a língua brasileira de sinais, que é uma língua oficial também, a língua daqueles que não escutam, né? Nós temos duas línguas herdadas de outros povos, mas são línguas que já foram cooficializadas no Brasil. Existem comunidades que falam essa língua oficialmente, reconhecidamente no território brasileiro, que é o Pomerode, que é uma língua fruto de um dialeto alemão, dos alemães que chegaram aqui lá no início do século XX, né? Então é um alemão meio misturado com o português. E o Talian, que é de origem italiana, também é um dialeto italiano, né? Também meio aportuguesado, que é falado também lá pelo Sudeste. O Pomerode, se não me engano, no Sul, e o Talian no Sudeste. Além disso, nós temos um pouco mais de 270 línguas indígenas oficiais, reconhecidas, né? Faladas por suas tribos. E nós temos, eu gosto de dizer, nós temos a nossa língua brasileira. Convivendo com tudo isso, nós temos o nosso bom português, falado pelo povo brasileiro, no geral, né? Porque a língua portuguesa padrão, todos nós sabemos que ela existe lá na nossa gramática. Nós falamos o bom e velho português brasileiro, fruto da grande miscigenação dos nossos povos, né? Dos indígenas, dos negros, dos europeus que vieram para cá e de tantos outros, dos orientais. Essa língua linda e maravilhosa que é a nossa língua portuguesa. Então, qual é o nosso problema, minha gente? Nós temos o português oficial e todas essas outras línguas oficiais, mas vamos ficar com o português oficial. E nós temos a nossa língua oral. O nosso aluno domina a nossa língua oral, mas ele não domina esta daqui, que é o padrão. E nas escolas, eles são obrigados a lidar com esta língua que eles conhecem pouco. Por isso a grande dificuldade, por isso o grande nó na nossa cabeça, e que nós temos que operar milagres e tirar leite de pedra, não é verdade? Então, eu vou parar por aqui e vou gravar um outro vídeo sobre as novas concepções ainda para hoje, ok? Obrigada pela atenção.